Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Gouveia e eu vou gravar um pequeno vídeo aqui de introdução para essa plataforma que é o Game do Code, né? Para a gente fazer uma brincadeira, um pequeno jogo para revisar os assuntos da disciplina introdutória de programação. Talvez alguém esteja se sentindo um pouquinho perdido, então vamos ver se a gente se localiza um pouquinho. O primeiro passo é acessar aqui a URL do jogo. Eu acho que o link já foi enviado por e-mail para vocês, tem uns números aqui no lugar das letras. O segundo passo é colocar aqui seu usuário e senha e Enter. Você vai chegar aqui direto na tela inicial do jogo, né, do game. Você precisa ter um pouquinho de cuidado, que talvez se o seu browser tiver com a tela um pouco menor, o jogo vai ficar um pouquinho para baixo aqui, ó. Não vai ter uma responsividade legal, né, por conta do tamanho mínimo necessário. Mas aí você pode clicar aqui no menu, então você vai conseguir acessar o jogo sem precisar mexer no tamanho do seu browser. Ou você só amplia um pouquinho aqui o tamanho do seu browser, ó, aí vai ficar tudo legal. A primeira tela aqui do jogo é a tela na qual você tem os seus itens e tem uma pequena história do jogo. Então aqui nos itens você começa com 100 de cobre, né, 2 esmeraldas, nenhuma bola de cristal, nenhuma lâmpada mágica. O primeiro passo, o que eu já fiz, né, na primeira tentativa de gravação, foi que eu entrei aqui no balão do Dr. Wise, comprei uma bola de cristal e comprei uma lâmpada mágica. A bola de cristal, você assim que entra no jogo, você tem recurso suficiente para comprar um de cada ou 2 de um e nenhum de outro. Com a bola de cristal, você consegue descobrir um caso de teste que você errou, enquanto que a lâmpada mágica permite que você acesse as dicas, né? Cada problema tem uma dica, então você consegue acessar a dica a partir da lâmpada mágica. E como a gente faz para ganhar dinheiro, né? Toda questão que você acerta, né? todo problema que você acerta, lhe dá um pouco de esmeralda e um pouco de cobre. Em vez, se você não quiser ir direto para o mapa inicial, que é aqui Melonia, você pode ir no balão do Dr. Wise e vir aqui em treinar. Nessa tela de treinamento você tem diversos problemas, ó, vários problemas que não fazem parte do jogo, estão aqui só para você treinar mesmo. E você pode olhar o rating do problema, né? Então, para quem está começando agora no jogo, um rating de 500 é bem legal, porque vai ser um problema bem simples. Para quem já é um pouquinho mais experiente, eu proponho que você tente algum rating de 1200, alguma coisa assim. Para ratings mais altos, 2600, só se você tem um pouquinho mais de experiência em programação. Então esse aqui, ó, Impulso Impossível, nem pensar por enquanto. Ó, esse aqui de 400 é legal também. Mas vamos lá, vamos fazer um pequeno treino aqui, ó, nesse primeiro problema. Função linear número A5B0. Rating 500, então um problema fácil. Ele não faz parte da história, mas eu acho que vale a pena mostrar o problema só para exemplificar. Então vê só, essa é a tela do problema, né? Então todo jogo é baseado na resolução de pequenos problemas, utilizando a sua linguagem de programação preferida. Então, ó, esse problema foi escrito para ser o mais simples da prova. Então considere a seguinte função linear. Tá, fazendo um spoiler aqui, essa função linear, ó, quando é 0 é 0, quando é 1 é 5, quando é 2 é 10. Então essa função linear, para essa função y é igual a 5 vezes x. Então, se ele der um x, ó, 0 é 0, 1 é 5, 2 é 10, 3 é 15. A entrada é um x, ok? E a saída é o f de x. Então, para esse problema, o que a gente precisa fazer é imprimir 5 vezes x. Tá, ele traz um exemplo para a gente, ó, que é uma entrada, ó, se x for 1, eu imprimo 5. Então, vamos lá, vamos resolver esse problema. Por padrão, a primeira linguagem que vem configurada é C++, mas a gente pode trazer aqui para o Python. E ó, pode digitar o seu código aqui na main, sem problema. Então, primeira coisa, a entrada é um inteiro x. Então, a gente vai ler o inteiro x. E a saída vai ser 5 vezes x. Então, é só imprimir, ó, 5 vezes x. Depois de fazer a programação, então você envia. Espera um pouco para ver o que
o que o programa vai dizer, né? Qual vai ser o resultado do julgamento. Eu acredito fortemente que esse vai ser aceito, né? Porque eu que criei esse problema, então eu conheço basicamente a solução. Mas todo o problema, né? Todo o seu caminho por aqui vai acontecer dessa forma, né? Então vê só, o que aconteceu foi aceito. Então ele disse que o meu código está correto. O meu código resolve esse problema, não importa qual X ele me dê na entrada. Então uma confusão que a gente faz, ó, se você quiser voltar para o mapa, clica aqui. Se você errar e quiser usar a bola de cristal para descobrir no que errou, clica aqui. Se quiser voltar para o problema, vem para cá. Então, uma coisa que acontece bastante e a gente tem que evitar é tentar imprimir só o que ele pede. Então, por exemplo, aqui na saída ele pede só um número inteiro, que é 5 vezes o número da entrada. Então, o que acontece é, muitas vezes a gente faz, né, assim, ó, x igual a input, aí diz, ó, digite um número inteiro. Tá, para esse tipo de problema aqui, para esse julgador, imprimir algo que ele não pediu, que é esse digite um número inteiro, vai fazer com que a sua resposta seja errada, porque você vai colocar mais texto na tela do que é necessário. Então, o jeito certo de ler um número inteiro seria, ó, input sem nada e depois transformar, ó, em um número inteiro, de string para inteiro. Ou, se você quiser ser mais rápido, faz isso numa linha só. Outro erro muito comum é que o pessoal pensa que, tá, se eu resolver o problema para essa entrada aqui, ó, significa que eu resolvi para todas. Não é verdade. Então, por exemplo, se você fizer isso aqui, ó, print 5, tá, você vai acertar a solução para essa entrada. Mas eu lhe adianto, são 10 entradas diferentes que vão ser testadas com o seu programa. Então, vão ter 10 entradas, né, todas diferentes, e você não vai conhecer elas, né, e você tem que acertar as 10. Então, ó, vou mandar, ó, print 5 para a gente ver como vai dar a resposta errada. Enviei, está em Python, na linguagem certa, né, que a gente está trabalhando. Está na fila, depois ele entra no modo julgando, e depois, ó, resposta errada. Então, já recebi o julgamento. Se eu tiver com dinheiro, ó, eu já acertei uma vez, já aumentou a minha quantidade de cobre e a minha quantidade de esmeraldas. Então já valeu a pena. Como eu tenho uma bola de cristal, eu posso ver aqui, ó, qual foi o caso de teste que eu errei. Então, ó, cliquei, tá, então, ó, como ele disse, como eu tinha dito, ó, teve uma entrada que foi 3 e a saída deveria ter sido 15. Mas o meu programa está imprimindo 5 todas as vezes. Então, com a bola de cristal, eu consigo inclusive saber, né, o que eu deveria ter feito melhor. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Estou sem bola de cristal aqui, mas eu ainda tenho uma lâmpada mágica. Vamos para o jogo. A gente entra no mapa geral e a partir do mapa geral a gente consegue acessar todas as cidades do jogo, né? A primeira cidade é Melão do Sul, mas se você quiser acessar outra cidade diretamente não tem problema. Só que todas as questões, né, todos os problemas estão trancados, né? Você não consegue resolvê-los. Então, vamos lá, de volta para o mapa geral. Aí a gente entra na primeira cidade, o Melão do Sul, e já tem uma questão aberta aqui para a gente resolver. Vamos lá, essa é a entrada da cidade. O que ele quer que a gente faça, né? Não vou ler a historinha para vocês, que eu já conheço, né? Mas eu acho que vale a pena para vocês dar uma lidinha. Então, o que ele quer? Ele dá 3 números, ó, um em cada linha, e ele pergunta, né? Se eu multiplicar, ó, o primeiro número pelo terceiro, isso é maior do que o do meio, do que o segundo? Se for maior do que o segundo, então imprime sim. Se não for, imprime não. Talvez eu tenha confundido aí a ordem, mas a gente lê depois com um pouquinho mais de detalhes. Aí o que eu quero mostrar para vocês é que eu posso vir aqui, como eu tenho uma lâmpada mágica, ó, se eu clicar aqui eu vou gastar a lâmpada. Então ele já diz, ó, essa questão tem dificuldade 1000,
Para simplificar a questão, ele está ensinando como é que lê um número inteiro de uma linha. Como a questão tem exatamente 3 números inteiros, ó, então eu posso já copiar aqui, ó, e ele já vai ler o inteiro da primeira linha, o inteiro da segunda e o inteiro da terceira. Então, peguei a dica, vamos lá. Se não quiser usar esse template, pode ir direto aqui. Beleza, então o que é que ele quer? O total é o número de melões colhidos, então ele quer saber se o número de pés de melão vezes a produção que se espera por cada pé, né? Então isso aqui me daria o total esperado. Total esperado é igual a isso aqui. É o número de pés de melão vezes a produção por cada pé. Então, se a produção, na verdade não é o total produção esperada por pé e o número de melões colhidos, tá certo? Se o número de melões colhidos, que variável grande, hein? Legibilidade, né? Se o número de melões colhidos for menor que o total esperado, então isso significa que alguém está passando a mão, né? Eu colhi 10, mas eu esperava colher 11. Alguém levou 1. Então eu vou imprimir sim. Ó, lembra, ó, tudo maiúsculo, viu, pessoal? Assim como ele pede aqui na questão, ó. Não, ó, pediu tudo maiúsculo. Se imprimir minúsculo vai dar errado. Então print sim. Só que se ninguém estiver roubando nada, a gente vai imprimir não. Então, de novo, tá em Python a linguagem, tá aqui, li a entrada, enviei. Primeiro, o seu código entra na fila, depois da fila ele vai para julgamento e depois vai dar ou resposta errada, ou tempo limite, ou tudo certo, né? Eu espero que eu tenha acertado aí, senão vou passar vergonha, né? Mas eu acredito que acertei. A gente fez juntos aí, ó, foi aceito, então passei dessa fase. Prestou atenção, ó, ganhei cobre, ganhei esmeralda. Com 68 de cobre, eu já consigo comprar mais uma bola de cristal ou mais uma lâmpada mágica. Então já dá para procurar alguma dica, alguma coisa. Voltando para o mapa, ó, Melão do Sul. Então, ó, terminei a primeira questão. Então, já abri, ó, a segunda questão. Às vezes você abre mais do que uma questão. O que seria a segunda questão? A segunda questão seria, tá, você vai ler N números, né? E fazer uma pequena continha aqui. Na verdade é um problema de if, then else. Mas precisa também de um for. Então, aqui você vai precisar relembrar o for para fazer um acumulador e if, then else. Então, pessoal, a história está bem legal. Eu acho que o pessoal se dedicou bastante aí na história. E as questões usam somente, né, o conhecimento da primeira disciplina de programação. Então, se vocês conversarem com os amigos, né, e tal, e ver como é que podem resolver juntos, eu acho que pode ser um exercício bem legal. Outra coisa que eu esqueci de comentar, se der tempo vou comentar agora, é que vocês não precisam necessariamente programar na tela lá do game. Vocês podem vir aqui, né, criar o seu arquivo, né, 1.1.py, né, a solução da questão 1.1. Aí, editar ele, ó, 1.1.py. Então, lembrando, né, aquela primeira questão que a gente fez, a gente lia um inteiro e depois precisava imprimir 5 vezes aquele número, né? Tá? Salvei. Então aqui na outra janela, ó, Python 3 e vou executar o código 1.1. Então se eu digitar 1, ó, saiu 5, tá certo. Se eu digitar 3, ó, saiu 15, tá certo. Então é mais ou menos assim que a gente testa a entrada de vocês, não só com a entrada de exemplo. Outra coisa bem legal que a gente pode fazer é criar um arquivo in.txt, por exemplo. Aí editar esse arquivo e dizer a entrada é 7, por exemplo. E quando executar o seu programa, ó, Python 1.1, coloca um menor, ó, e joga a entrada para lá. Ó. Então, é assim que a gente faz o teste, né?
É assim que o seu programa é testado. De novo, nunca é demais reforçar. Nunca, jamais, ó, coloque isso aqui, ó. Digite um inteiro. E eu vou dizer por quê, ó. Porque quando você executa, ó, a sua saída vai ter o que você digitou ali, o seu pedido para o pessoal digitar um inteiro, seguido pela resposta. Mas a resposta deveria ser só o 35, então você está colocando coisas a mais na saída. Então, pessoal, muito obrigado, espero que se divirtam. Bom trabalho aí e força e fé.